principalmente porque esse aprendizado é para nos iluminar, mas principalmente para começar a iluminar a vida dos nossos irmãos necessitados. A luz vai se acender primeiro para nós, que tanto necessitamos dela, mas também vamos procurar ajudar aqueles que precisam. Então, Senhor Jesus, quero agradecer por mais uma vez a gente estar aqui reunidos em seu nome, para estudar seu evangelho, para aprender cada vez mais e principalmente para aplicar na nossa vida. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Ana Lúcia. Que assim seja. Imagina, eu que agradeço. Nós teremos hoje a presença do Nelson Lopes, que vai falar para nós sobre o papel do Centro Espírita e o conhecimento da rede pública. O Nelson, eu acho que todo mundo aqui já o conhece, é coordenador estadual na UEM, coordenador da APS. Tá bom? Então, Nelson, seja muito bem-vindo e que Jesus te abençoe neste momento. Boa noite a todos. Agradeço muito pela oportunidade, né, que o CRESU sempre nos proporciona, né? Então, a nossa proposta da noite é realmente conhecer não, relembrar, porque, na verdade, todos nós que estamos aqui, né, essa equipe, pelo menos que estão até agora, eu creio que todos já conhecem tudo que vamos falar aqui. É uma reciclagem, na verdade, porque às vezes a gente acostuma tanto com o dia a dia que vai ficando, como diz, normal, e nós não vamos percebendo o caminho que estamos trilhando. E as pessoas que chegam vão entrando no nosso ritmo. E isto realmente nos compromete. Porque o primeiro passo é conhecer o Centro Espírita. Quando a gente fala conhecer o Centro Espírita, nós temos uma oportunidade grande através do livro Orientação ao Centro Espírita. Ele descreve totalmente, faz um resumo de toda a proposta da Casa Espírita. E eu me lembro perfeitamente quando fui falar aqui na nossa região, em uma casa espírita, que eles pediram para falar sobre o movimento espírita, que eu falei sobre o livro Orientação ao Centro Espírita. Ninguém da plateia conhecia o livro. E tinha uma senhora que se destacou, porque ela levantou e falou assim: eu nunca ouvi, tem 15 anos que eu estou aqui nessa casa, eu nunca ouvi ninguém falar nesse livro. Que livro é este? Eu tinha um, apresentei. Inclusive, tinha na biblioteca da casa. Sabe? Então, é falta de divulgação, de falar, de estar estudando esse livro. É fundamental esse trabalho. Sabe? Porque nós conhecemos a Casa Espírita desde o dia que nós chegamos, já entramos nos trabalhos, nos grupos de estudo, nas palestras, daí a pouco nas reuniões mediúnicas, e vamos. Sabe? Então, nós não podemos realmente permanecer nesse ritmo. É hora de parar para refletir. E este momento é muito oportuno. Por quê, gente? A parada das casas espíritas, o fechamento das casas espíritas, a maioria, né, que chegaram a fechar mesmo, as atividades passaram todas a ser online, apenas a ápice, que não tem como o trabalho da ápice ser, ele, em termos do lado material, ser online, né? Não tem jeito. Mas quem continuou fazendo, distribuindo cesta, visitando famílias, mudou totalmente o ritmo. Nós sabemos disso. Houve uma reviravolta em todo o trabalho nosso. E é exatamente para nos fazer repensar as nossas atividades. Então é muito oportuno. As pessoas conservadoras, muitos daqueles que nos receberam na Casa Espírita quando chegamos e que ainda permanecem, eles têm o hábito daquelas práticas antigas e que nós, eu já falei isso várias vezes, né, nós temos que ter caridade para com esses colegas e não chegar impondo mudanças. Agora tem que ser assim. Não, nós precisamos, com caridade, esclarecer a necessidade das mudanças
que a realidade é outra. Então, o primeiro passo é rever os conceitos, conhecer a casa espírita. E no livro Orientação ao Centro Espírita, no capítulo 1, ele traz lá o que são os centros espíritas. São núcleos de estudo, de fraternidade, de oração e de trabalho, praticados dentro dos princípios espíritas. São escolas de formação espiritual e moral que trabalham à luz da doutrina espírita. São postos de atendimento fraternal para todos que buscam com o propósito de obter orientação, esclarecimento, ajuda ou consolação. São oficinas de trabalho que proporcionam aos seus frequentadores oportunidades de exercitarem o próprio aprimoramento íntimo pela prática do Evangelho em suas atividades. Pela prática do Evangelho em suas atividades. Dando sequência, isso está no Orientação ao Centro Espírita, no capítulo 1. São casas onde as crianças, os jovens, os adultos e os idosos têm oportunidade de conviver, estudar e trabalhar, unindo a família sob orientação do Espiritismo. São recantos de paz construtiva, que oferecem aos seus frequentadores oportunidade para o refazimento espiritual e a união fraternal pela prática do amai-vos uns aos outros. São núcleos que se caracterizam pela simplicidade própria das primeiras casas do cristianismo nascente, pela prática da caridade e pela total ausência de imagens, símbolos, rituais ou outras quaisquer manifestações exteriores. E são as unidades fundamentais do movimento espírita. Sem centro espírita, não existe movimento espírita. De onde nós somos? Onde nós frequentamos? Onde nós trabalhamos? Cada um de nós aqui. Em uma casa espírita. Não é mesmo? Então, a base do movimento espírita. Tem pessoas que acham, né, que estão acostumadas com essas hierarquias religiosas, acham que a FEB é o ponto máximo do movimento espírita. É o que dita as ordens, é o que cria o regimento do movimento espírita. A FEB é um ponto para a organização do movimento, um ponto de apoio, de orientação, porque a base do movimento espírita é o centro espírita. E essa organização da FEB, do Conselho Federativo Nacional, da União Espírita Mineira e das demais de cada estado, né? Dos CREs, da AME, do SEM, é um processo de organização do movimento espírita para não fazermos do espiritismo o que fizemos com o cristianismo. Para não ter que vir aí outra revelação para alinhar o espiritismo, como teve que vir o espiritismo para relembrar o Evangelho de Jesus. Então, o papel da doutrina espírita é esse. Reviver os ensinamentos do Cristo na sua origem. Então, a função do centro espírita é ter esse cuidado. Aqueles que chegam querendo modernizar a casa espírita. Modernizar. O que é modernizar o centro espírita? Dentro do movimento espírita, é atualizar dentro dos princípios espíritas. Porque você chega numa casa que está ainda em hábitos antigos, sabe? Ou que tem hábitos contradizentes com a doutrina, aí sim, você, com muita caridade, vai buscar a orientação, a aproximação para orientar estes irmãos. Porque conhecemos casos dessa natureza. Aquele grupo antigo
aquelas pessoas conservadoras que estavam ali na casa, e todos que chegavam ficavam tímidos, afastavam porque achavam que não era uma casa espírita. Não, eles estavam carentes de informação. O dia que chegou alguém e fez o que o samaritano fez, aproximou do necessitado. Foi entender a necessidade dele. Eles se abriram com o coração receptivo para os esclarecimentos e organizaram a casa. Reorganizaram a casa espírita, inclusive os trabalhos assistenciais. Então, o segredo é nós sabermos aproximar das pessoas. Quando nós temos um embasamento doutrinário, nós não precisamos de ter receio nenhum de aproximar de quem está se contradizendo no movimento. Aproximar com caridade. Nós não podemos esquecer desse detalhe. É fundamental. Então, gente, o primeiro ponto de um trabalhador espírita no momento atual é conhecer a doutrina espírita. Se ele vê algo que ele não entende se está certo ou se está errado, é buscar conhecimento. E em termos de movimento espírita, o livro Orientação ao Centro Espírita é um resumo, inclusive, que foi lançado agora, em 2021, né, pela Federação Espírita Brasileira, que está disponível no site da União Espírita Mineira, sabe, 2021, é fundamental nós estarmos alinhados com essas informações. E nós vamos ver que muita coisa que nós ainda estamos fazendo, ou que ainda está acontecendo na casa em que frequentamos, ou nas que conhecemos, é hora de mudança. E este momento de retorno às atividades é o ponto fundamental de revisão. Até os conservadores estão com o coração aberto, repensando. Nós não estamos passando por esse momento só para ter medo e ficar com receio e mudar o nosso comportamento higiênico. Não. É para rever todos os nossos valores, os nossos comportamentos, as nossas atitudes. É fundamental. Então, este estudo do objetivo do Centro Espírita, ele é fundamental. E sob o ponto de vista jurídico? A casa está bem estruturada dentro dos conceitos espíritas. E sob o ponto de vista jurídico? Lá na Orientação ao Centro Espírita também traz pontos fundamentais. Do ponto de vista jurídico, o Centro Espírita é constituído na forma de pessoa jurídica de direito privado, de acordo com as disposições da Lei Federal número 10.406 de 2002, nos termos do que dispõe o artigo 44, inciso 1 e 4 da referida lei. Podem ser constituídos sob a forma de associação, inciso 1, e ou organização religiosa, inciso 4, a depender da forma como consta em seu estatuto social. Acrescente-se que, nos termos do que dispõe o parágrafo 1º do artigo 44 da referida lei, são livres a criação, a organização, a estruturação interna e o funcionamento das organizações religiosas, sendo vedado ao poder público negar-lhes reconhecimento ou registro dos atos constitutivos e necessários ao funcionamento, incluído pela Lei nº 10.825, de 2003. Olha como está claro. Assim também, qualquer organização religiosa, inclusive da Umbanda, do Candomblé, tá? Não pode ser negado. Mas tem muitos centros espíritas que não se tornou ainda uma pessoa jurídica. Ele funciona, como se diz, clandestinamente. Este é um ponto que precisamos mostrar aos coordenadores, aos presidentes dessas casas, que elas precisam se organizar juridicamente. Dar César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Somos isentos de vários encargos sociais, sabe?
toda instituição religiosa é isenta. Então, assim, é constituir a pessoa física, a pessoa jurídica, e se organizar estruturalmente de acordo com as leis de segurança. Ter a liberação de funcionamento pelos órgãos públicos, toda a organização de saída de emergência, todos esses itens de exigências legais, a casa espírita precisa estar constituída. Nós temos visto acontecer tanta coisa em igrejas aí, né? Questão de incêndio, questão de susto que os participantes levam e saem correndo, machuca, é atropelado, e depois é um problemão sério na justiça. Então, precisamos estar regularizados. Pode ser pequena a casa, não tem problema. Aliás, o ideal é que as casas espíritas sejam pequenas. Cresceu muito, divide. Para que tenhamos uma convivência harmoniosa, uma convivência íntima mesmo ali dos trabalhadores da casa. Isso é fundamental, né? Então, e a casa vai desenvolver todas as suas atividades de acordo com a sua estrutura e de acordo com os seus trabalhadores. Isto é uma razão mais do que lógica, né? Então, nós vamos ver. Este é o centro espírita, né? Essa constituição do centro espírita. E os seus objetivos? Qual é o objetivo da casa espírita? Para que se cria uma casa espírita? Está na orientação do centro espírita também. Os centros espíritas têm por objetivo promover o estudo, a difusão e a prática da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, auxiliando na formação do homem de bem, acolhendo, consolando, esclarecendo e orientando as pessoas que buscam compreensão e amparo para seus problemas espirituais, morais e materiais, que desejam conhecer e estudar a doutrina espírita. Querem trabalhar, colaborar e servir em qualquer área de ação que a prática espírita oferece. Estão em estado de vulnerabilidade social, de saúde física e ou emocional. É bem claro, gente, o objetivo do centro espírita. Acolher as pessoas que chegam na casa espírita. O que, então, que é fundamental na casa espírita, seja grande ou pequena, o que é fundamental? Uma recepção preparada para esse trabalho. Receber é o primeiro acolhimento, é a recepção. E encaminhá-lo de acordo com o que ele busca. E eu falo assim de cabeça, que na casa espírita em que eu frequento, tem mais ou menos, antes da pandemia, um pouquinho antes da pandemia, uns 6 meses antes da pandemia, nós conseguimos implantar uma recepção e uma pessoa para o acolhimento. É a casa mais antiga aqui da região. Para vocês terem uma ideia. Por causa do hábito, do costume, do conservadorismo. Foi uma luta por mais de um ano. Algumas mudanças extremamente necessárias que precisavam de ocorrer na casa espírita, inclusive na parte de assistência social. Foi mais de ano para nós conseguirmos iniciar. E graças a Deus está funcionando, sabe? Nós já voltamos, tem bastante tempo, sabe? Paramos de novo com a onda roxa, assim que passou a onda roxa voltamos, só não voltamos ainda com as atividades da ápice presenciais. Realmente ainda não, mas os demais trabalhos todos já voltaram, sabe? Com todos os critérios de segurança e tudo mais, né? Mas fica claro, esse primeiro acolhimento de quem chega na casa espírita. Porque ali identifica o que a pessoa foi buscar e já o encaminha. Sabe? E precisamos, então, de termos pessoas, trabalhadores preparados para este acolhimento, que é o nosso grande desafio. Não é mesmo? Nós sabemos muito bem disso. Tem casa que já está muito bem estruturada, mas tem muitas que ainda não. Mas vamos conseguir, com certeza, e agora é um momento ímpar
nesse retorno para iniciarmos estas adequações. Primeiro, com o pessoal do atendimento espiritual, né? Que é responsável pela recepção, por esse acolhimento, e todos os trabalhadores da casa espírita devem ser capacitados. Tem aqueles que vão ter habilidades para estar desenvolvendo a tarefa e vão assumir as tarefas, e os outros não. Mas todo trabalhador espírita precisa de aprender a acolher, porque esse acolhimento não ocorre só na casa espírita. Ele ocorre no ponto de ônibus, com um colega de trabalho, com um familiar, que é o acolhimento mais difícil que tem para nós fazermos, né? Nós precisamos aprender. Então, gente, neste objetivo da casa espírita, se nós nos empenharmos em nos preparar, em cumprir, isso aqui é o básico da casa espírita, este acolhimento, é o ponto principal. E aí nós vamos desenvolvendo estas atividades, né, que é acolher, consolar, esclarecer, orientar. É a chave da nossa casa espírita. Acolher, consolar, esclarecer e orientar. São fundamentais. E Kardec, no Livro dos Médiuns, na tradução de Guilherme Ribeiro, sabe, no capítulo 29, ele diz assim: esses grupos, correspondendo-se entre si, visitando-se, permutando observações, podem desde já formar o núcleo da grande família espírita, que um dia consorciará todas as opiniões e unirá os homens por um único sentimento, o da fraternidade, trazendo o cunho da caridade cristã. Está também no capítulo 1 do Orientação ao Centro Espírita. Veja bem a importância da integração das casas. Por outro lado, em algumas regiões, em alguns locais, em algumas cidades, a gente vê casas espíritas concorrendo uma com a outra. Concorrendo nas atividades sociais, principalmente. É triste, mas somos nós, né? E o momento é de revisão, então vamos oportunizar essas revisões. E repetindo, gente, esses grupos correspondendo-se entre si, visitando-se, permutando observações, podem desde já formar o núcleo da grande família espírita, que um dia consorciará todas as opiniões e unirá os homens por um único sentimento, o da fraternidade, trazendo o cunho da caridade cristã. Vamos nos visitar, vamos conhecer as atividades da outra casa, vamos participar da reunião da AME, porque lá é o momento de nos conhecer melhor. Vamos estimular essa participação. Não é concorrência, é união. E eu relembro sempre no COFENG lá de Uberlândia, né, Graça? Não sei se você estava na casa espírita que nós estava acontecendo o COFENG. Tinha uma multidão de pessoas chegando de uma campanha do Quilo. Aquilo nos assustou, de tanta gente chegando na campanha do Quilo, questionando o pessoal da casa. Eles falaram, não, aqui falou até o número de casas que se reúnem aqui para fazer a campanha do Quilo. Porque onde a casa espírita deles tem, não, lá não tem como fazer campanha do Quilo, são áreas muito carentes. Então eles vêm para cá fazer a campanha do Quilo conosco, sabe? Ou tem outros em área rica, que não precisa de cesta básica, eles fazem campanha do Quilo lá e trazem para nós aqui. Olha que maravilha, gente. Eu fiquei assim encantado. A casa espírita desenvolve a atividade da campanha do Quilo e leva os alimentos arrecadados para outra casa espírita. Porque eles não têm trabalho de cesta básica, o outro tem.
E o trabalho da campanha do quilo é para quê? Por que você leva os frequentadores da casa espírita a uma campanha do quilo? É para quê? É só para angariar material? Não. Quem faz a campanha do quilo é o maior beneficiado. É ele que está treinando o descimento do cavalo. Ele está exercitando o descer da sua vaidade, do seu egoísmo, para aproximar. E aí nós vamos desenvolvendo a humildade, a tolerância, porque na campanha do quilo, quando a gente pede a alguém que grita conosco, que debocha do nosso trabalho, o que a gente faz? A gente grita com ele também? Não, a gente agradece, faz uma prece e continua o trabalho. É um exercício. Então, se a minha casa não precisa de cesta básica, eu não vou fazer campanha do quilo? Não vou fazer sim, é um trabalho espetacular. Então, gente, nós temos muito que aprender, sabe? Visitando as outras casas, conhecendo os trabalhos das outras casas e quebrando paradigmas. E o momento é muito, muito oportuno para isto tudo, sabe? Então, nós vamos ver, né, que neste objetivo da Casa Espírita está aí as atividades, todas as atividades, as áreas, né? A casa, quando tem todas as áreas, tem outras que não, pela sua estrutura, né? Não tem todas as áreas, mas tem casa que tem. Mas toda a casa, por pequena que ela seja, ela tem os trabalhos assistenciais, mesmo que seja em outra casa, como eu disse, né? Porque uma casa espírita, normalmente, dentro da nossa cultura até agora, uma das primeiras coisas que ela implanta quando é criada é um trabalho assistencial. Não é? Nós temos casos de casas que, por divergências, que a maioria das casas que dividiram foi por divergência. Né? Nós temos um caso, eu conheço um caso, que foi por consciência administrativa. Gente, está muito grande aqui. Vamos criar uma outra casa lá no bairro tal que não tem? E é um bairro grande, vamos criar uma casa espírita lá, formar um grupo dentro daquela casa, sem briga, não foi preciso de briga para separar, e foram para esse bairro e criaram uma casa que hoje é um espetáculo. Sabe? Excelente, um trabalho fantástico. Mas a maioria das casas que se dividem, nós sabemos que é por divergências. Sabe? Infelizmente, ainda precisamos disso. Mas não precisaremos mais. Poderemos, viu essa necessidade, é fazer a proposta. Então, a atividade de assistência social na casa espírita, que 99,9% das casas tem, é uma das atividades da casa, tá? Ela é destinada às pessoas e famílias em vulnerabilidade social, que buscam ajuda material e espiritual, assistindo-as em suas necessidades mais imediatas. Então, como que nós vamos desenvolver na casa espírita as atividades de assistência social sem um conhecimento básico? Primeiro, doutrinário. Qual que é a proposta? Por que a doutrina espírita tem essa proposta da assistência, dessa assistência material? Por quê? Não é mesmo? Por que será? Isso foi um processo de desenvolvimento. Nós começamos, como conhecemos muito bem, nós conhecemos através da esmola. Né? Começamos através da esmola. Mas quando vamos conhecendo a doutrina espírita, que vai detalhando para nós o que é ajudar o próximo, como ajudar o próximo, o que é caridade, que essa parte material é um item da caridade, como fazê-la? Sem se tornar um assistencialismo. Então, vem o item promoção. Ajudar promovendo a pessoa. Então, o primeiro passo, quando você não conhece a família e ela chega em desespero na casa espírita, você pode, se a casa espírita tem condição, vamos assisti-la. Mas, em seguida, vamos conhecê-la. É o grande desafio. Mas assisti-la na necessidade imediata é fundamental. E depois de conhecê-la, é que aí entra um outro ponto que é fundamental na área da assistência hoje.
que é buscar o conhecimento e a integração com a rede pública, que é fundamental. Conhecer para integrar. Porque quando nós vamos fazer uma visita dessa família que chegou na casa espírita, nós certamente não vamos assisti-la sem conhecê-la. No primeiro momento, sim. É uma necessidade imediata, então podemos assisti-la. Mas em seguida, quando vamos conhecê-la, o nosso diálogo, a nossa aproximação, nós vamos informá-la de seus direitos. E para informá-la de seus direitos, nós precisamos de conhecê-los. Precisamos de conhecer a rede de serviços públicos à disposição do cidadão, à disposição de todos nós, se provarmos a nossa necessidade. Todos nós temos direito. Mas lá está 100%? Não. Ainda não. Mas o que já existe, nós precisamos de informar. Gente, é tão importante o conhecimento desses órgãos públicos, dessa rede de serviço que existe, que nós estamos vendo em todo o nosso país, através da FEB, que inclusive a Graça está com um link de um evento aí muito importante que aconteceu em Brasília, né, na Federação Espírita de Brasília, não é na FEB não, tá, gente? Na Federação Espírita de Brasília. Muito interessante, eu passei para ela, para ouvir, e depois, né, vamos passar para você, para todos, porque é uma profissional da área, explicando todo o funcionamento da rede pública. Nós precisamos conhecer e divulgar. Porque a maioria das famílias que chegam na casa espírita já usam. Então, depois da pandemia, com a pandemia, né, alguns que ainda não conheciam foram cadastrados. Mas ainda tem. Tem muitos infortúnios ocultos ainda. Muitos infortúnios ocultos. Que, quando eles chegam na casa espírita, este acolhimento é que vai oportunizar o atendimento às suas necessidades. O acolhimento. O acolhimento a exemplo de Jesus. Aproximar da pessoa. Ouvi-lo. Então, é fundamental. Quando conhecemos a rede pública, nós vamos visitar uma família. Lá tem uma senhora com 6 filhos, 5 filhos, sozinha. E a gente fala com ela assim: a senhora já foi ao CRAS? A senhora já conhece o CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, que lhe pode dar uma cesta básica, pode encaminhar seus filhos, pegar um Bolsa Família? Não, eu conheço. Eu já tenho meu Bolsa Família, eles me dão uma cesta básica todo mês. Você olha para ela, 6 filhos, uma cesta básica? Não dá. Aí você pergunta, e como que a senhora faz? Com 6 filhos, a senhora não tem como trabalhar. Por quê? Bolsa Família, dá para a senhora pagar a água, pagar a luz, né? Uma roupa, comprar um medicamento, sabe? E essas 2 cestas básicas, essa cesta básica do CRAS, não dá para a senhora. Tem mais alguém que ajuda? Ah, tem sim. Tem o pessoal da Sociedade São Vicente de Paulo, que também me dá uma cesta básica. Mas mesmo assim ainda não dá. Aí o que a Casa Espírita faz? Vamos também ajudá-la? Vamos. Ela já ganha 2 cestas básicas. E toda cesta básica, principalmente as que estão sendo doadas atualmente, são bem pequenas. Sabe? A gente pode ajudá-la. E vamos acompanhá-la. Vocês estão vendo por que a gente precisa conhecer? Não é só criticar a pessoa que já tem a cesta básica do CRAS, que tem de São Vicente de Paulo e que chega na Casa Espírita. Nós precisamos conhecer. Ah, não, mas você já recebe do CRAS, a gente não tem que ajudar. Não. Nós não podemos radicalizar nada. Precisamos conhecer. Tem caso, no caso de muitas crianças, não é só o CRAS, que o CRAS, gente, é uma porta de entrada. Porta de entrada. Que tem muitas coisas que ele precisa oferecer. Além da cesta básica. Tem várias outras atividades que ele precisa de oferecer.
O auxílio à natalidade, né, os enxovalzinhos, a necessidade do bebê que vai nascer, o apoio à mãe, apoio à família no caso de morte de algum do bebê ou da mãe, auxílio funeral, despesas, né, com a urna funerária. Tudo isso é direito das famílias carentes. Ressarcimento no caso de ausência do benefício eventual no momento necessário. Depois tem que ressarcir, mesmo que você já tenha pago e eles não deram, eles vão te ressarcir. A vulnerabilidade temporária para o enfrentamento de situações de risco, perdas e danos à integridade da pessoa, da família, momento de calamidade pública, o CRAS tem que estar atuando com essas assistências emergenciais. Então, tudo isso nós precisamos de conhecer para sabermos cobrar. Porque no caso de crianças, da família que tem muitas crianças, o CRAS encaminha para a parte que cuida de crianças, o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar também se organiza conforme o número de crianças para ajudar essa família. Em acompanhamento escolar, também com alimentação, porque eles se aproximam, eles têm profissionais para visitas. A casa espírita, que não tem condição de visitar a família, talvez seja área de risco, o pessoal tem medo de ir, né, dependendo das situações, sabe? Lá no CRAS, no CREAS ou no Conselho Tutelar, eles não podem te revelar detalhes, porque isso é segredo profissional. Mas nós, nos integrando com essa rede, apresentando o nosso trabalho para essa rede e falando da nossa proposta, do objetivo da Casa Espírita, nós vamos fazer parceria. Essa família chegou na Casa Espírita buscando ajuda. Ela já é assistida por vocês? Eles buscam o cadastro, não vão te mostrar cadastro, não. Eles vão te falar o que está sendo feito para esta família. Sabe? Vocês estão percebendo? Porque eles fazem a visita, eles acompanham. Então, se nós temos dificuldade em visitar, através dessa parceria com o CRAS, nós vamos conhecer. Mesmo se temos condição de visitar e detectamos que o CRAS não está fazendo a parte dele, nós vamos também ao CRAS. Gente, é fantástico. Quando a gente conhece um caso de uma família carente que não está tendo assistência do CRAS, você vai com ela, ou você passa lá sozinho, só para conferir. Você vai ser atendido e eles vão te falar se está dando assistência. Ou se não. Não, ela esteve aqui, mas não estamos assistindo, porque ela não pediu. Ela não falou da necessidade dela. Aí, tá vendo? Falta de orientação. Olha o quanto que nós podemos ajudar, quando conhecemos, quando aproximamos. Por isso, nós não precisamos de preocupar com o número de famílias assistidas. Nossa, nós assistimos só 5 famílias. Ah, na minha casa eu assisto 50. Como estão sendo assistidas? É que é o importante. Conhecemos várias casas espíritas que não assistem nenhuma família desse lado material. Não assistem. Quando chega alguma, raramente chega alguém na casa espírita com esta necessidade, é que eles vão, aproximam, conhecem a situação, ajudam, sabe? Essa pessoa passa, muitas delas passam a frequentar a casa espírita, sai daquela situação de risco, sabe? E assim vão, não tem aquele número de famílias que eles assistem. As que chegam, eles acolhem. E por incrível que pareça, nós temos conhecimento de uma casa que é em uma região relativamente pobre, mas a rede pública lá funciona tão bem que não chega essa demanda na casa espírita. Quando chega, eles acompanham. Sabe? E, inclusive, tem pessoas que começaram sendo assistidas que hoje são da diretoria da casa. Sabe? Então, por isso que é fundamental essa aproximação. Agora, conhecemos casas espíritas que assistem 50 famílias. Agora, na pandemia, essas 50 famílias são agendadas para ir na casa espírita buscar a cesta básica. Era 30. Com a pandemia, estão em 50. E agora?
acabando a pandemia, vamos ver como vai ficar. Porque na pandemia não deu para aproximar. O que eles falam, não dá para a gente aproximar. Mas se estão vindo aqui, tem o aval da outra família que conhece, sabe? Vamos ajudar. Mas assim que possível, precisamos visitar, precisamos aproximar. Mas antes, precisamos de nos preparar, de conhecer a assistência social contida na Constituição Federal de 88. Se tornou direito, que nós sabemos do histórico da assistência social, que é uma novela, né? O histórico da assistência social dá uma novela, sabe? Da forma que ela é feita, não é mesmo? Após a Constituição, não. Foi se remodelando, remodelando, e chegou agora onde nós já estamos. Então, a Constituição Federal de 88 é o marco legal para a compreensão das transformações e redefinições do perfil histórico da assistência social no país, que a qualifica como política de seguridade social, o artigo 194 da Constituição. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Então, após a regulamentação constitucional das políticas assistenciais, a legislação pátria evoluiu consideravelmente. É o resultado das várias leis que regulamentam a assistência social. Então, por isso que é fundamental buscar o conhecimento da lei orgânica, né, da LOAS, tá, que é de 93, a tipificação nacional, tem a resolução 109 de 2009, o CNAS número 13 de 2014, a NOB-RH, resolução, né? Então, nós precisamos a norma de orientação básica. Então, nós precisamos de conhecer a resolução da diretoria colegiada, o marco regulatório, a lei do voluntariado, para fazer um trabalho embasado e seguro. Tá? Então, vem aí todos os detalhes da lei orgânica da assistência, onde os principais equipamentos é o CRAS, é o Centro de Referência da Assistência Social, o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, tem a proteção assistencial básica, tem a assistência social especial de média complexidade, a de alta complexidade. Então, assim, é muita coisa. Nós precisamos do básico. Precisamos do básico. Conhecer a rede pública, que é embasada nestas leis. Elas funcionam com embasamento nestas leis. E o município que não cumpre com as leis, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, se uma família vai no CRAS com necessidade de uma cesta básica e o CRAS não tem a cesta básica, você pode ir no Ministério Público, fazer uma reclamação, o Ministério Público vai conversar com o prefeito, sobre essa necessidade, que ele precisa cumprir, que é lei, e ele fala que não pode, que não tem dinheiro. Aí vai para o Poder Judiciário. Vai e é enviado um mandato para que o prefeito atenda dentro de tantas horas. Vocês estão entendendo como que funciona? É lei. Primeira coisa, o Ministério Público vai conversar. Então, pessoal, quando nós ficamos conhecendo essas leis e todo o comprometimento da Casa Espírita na forma de fazer esse trabalho, comprometimento em todos os ângulos, tá? De espiritual e legal. Porque se nós não cuidamos de nenhum dos dois, só fazemos por fazer, achando que estamos certo, nós estamos nos expondo muito. Então, precisamos conhecer. E essa apresentação, essa coisa rápida que eu estou fazendo aqui, tá? Ela está formatada, né, com as leis que nós precisamos conhecer. A gente pode estar criando um grupo aí, postar, né, criando um link aí, postar esses links. Todos nós sabemos
também, quando nós acessamos aí a internet, né, no Google, quando nós fazemos a pesquisa da Lei da Assistência Social, a própria FEB agora está criando uma intranet, onde, inclusive, eu já mandei para lá, né, 3 artigos aqui muito importantes da área da assistência social. A gente vai ter um ponto de referência para consulta, para buscar essas informações. Mas nós, como centro espírita, nós não podemos perder esse foco principal, o nosso compromisso doutrinário. A primeira mão é conhecer o que tem em nossa região. Das demais instituições que prestam atividades sociais, instituições, indiferente, religião X, Y, Z, que tem assistência social, as casas espíritas da minha região, o CRAS da minha região, preciso conhecer toda essa rede e saber o que eles fazem para orientar as pessoas que chegam até nós e aquilo que nós não temos, nós encaminharmos. Esse é o primeiro passo. Agora, os detalhes de cada lei, conhecer detalhes, nós precisamos estudar muito. Não é um seminário, não é 2, é dedicação individual de cada um de nós na busca desse conhecimento. Okay? E nas nossas casas espíritas, nós buscarmos essa qualificação de todos os trabalhadores. O convite deve ser estendido a todos os trabalhadores. Mesmo que ele não venha ficar nunca na portaria, mesmo que ele não venha nunca participar de uma campanha do Químico, mas ele precisa conhecer o que é a casa espírita, o papel da casa espírita. Que ele não pode simplesmente só ficar em um grupo de estudo, só ficar na reunião mediúnica. Não, nós precisamos participar da casa espírita. Indiferente de áreas, nós somos um trabalhador da casa espírita. Onde ela precisar de mim, eu preciso estar preparado para trabalhar. E assim nós vamos nessa busca constante, com caridade conosco mesmo. Tá? Nós não vamos absorver tudo isso da noite pelo dia. É um processo. Precisamos ter paciência conosco também. E não vamos deixar de fazer porque ainda não conhecemos. Vamos buscar conhecimento, mas sem parar de trabalhar. Porque o trabalho nos estimula, o trabalho nos enriquece o conhecimento também. Né? Então, pessoal, estamos aí, o nosso tempo, acho que eu até exagerei, né? Porque não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Ok, Graça? Ok, Nelson, muito boa a sua apresentação, muito esclarecedora. Agora tem o Ednilson, que levantou a mão e gostaria de fazer uma pergunta para você. Ednilson. Ô Nelson, boa noite, tudo bom? Deus abençoe. Boa noite, Nilson, tudo bem? Deixa eu falar, esse marco regulatório, ele é único para todos os estados ou não? Todos. É, lei nacional. Ah, que bom, então entender, porque às vezes a gente pode procurar e achar que tem diferença, né, nos Não. estados. Bom, obrigado. Cada município, cada estado, eles criam normas, criam os regulamentos também, mas a lei nacional tem que ser cumprida. Né? Eles criam formatos de trabalho diferentes. Inclusive Belo Horizonte, né, Graça? Nós tivemos aí no CRAS, na FUSPENA, o funcionamento do CRAS é muito diferente dos CRAS aqui de Ipatinga. Muito diferente. Sabe? Inclusive a forma de distribuição de cesta. Muito diferente. Sabe? Por quê? Cada município implanta do seu modo. Não pode deixar de fazer. Né? E agora, né, com a abertura das casas, né, o fim da pandemia, como você mesmo falou, né, Nelson, nós vamos ter que mudar muita coisa, não é? A gente vai ter que se informar, buscar a rede pública, procurar conhecer para orientar melhor aqueles que chegam à casa espírita. Então, está conhecendo melhor essas leis, né, para que a gente possa cumprir o nosso papel, acolher essas famílias com caridade, né? Que esse acolhimento, a maneira como nós vamos receber, como nós vamos orientar, ela é
fundamental para que a gente possa exercer a caridade, como dizia, né, como nos ensinou Jesus. Então, temos que buscar mesmo esse conhecimento, ampliar esse conhecimento. O Pedro Luiz levantou a mão, pode falar, Pedro. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Nelson, no intuito de colaborar com o processo, né, como eu venho me posicionando aí, eu gostaria de saber se pretende-se ou já existe uma comissão de apoio para a transição da aproximação e adequação da casa espírita com o serviço social. Ficou clara a pergunta? Sim, ficou. Olha, Pedro, a Federação Espírita Brasileira está articulando isso por regionais no Brasil. E a Regional Centro, que é a nossa, sabe, eles estão preparando, né, o documento, inclusive nós até participamos do processo da parte legal, sabe? E o outra regional está fazendo a parte espiritual, né, o ângulo religioso, para criar um documento exatamente para essa orientação, sabe? Porque é o que nós falamos aqui, a maioria das pessoas não conhecem nem o básico, né? Então, é fundamental. E a FEB está articulando isso aí. Eu creio que vai sair um material, até agora, o início do ano, deve sair esse material, sabe? Já estão criando. Eu creio que vai ajudar bastante. Tem um pessoal desse link, inclusive, né, que a Graça vai compartilhar aí, é uma equipe de Brasília que trabalham na assistência lá de Brasília, né, do Comando Geral da Assistência Social, que tem todo esse conhecimento e uma facilidade incrível de expor, sabe? E está participando desse trabalho. Então, eu creio que vai ser algo bem produtivo. E do ponto de vista assim como a gente tem todas as regras, até a própria doutrina, né? Cada apresentação teórica requer um grupo de coordenação para fazer essa interface, né? Mediar o entendimento e a aplicabilidade daquela proposta escrita, teórica, né? Assim como gerado em documento, aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, está sendo preparado um grupo para poder receber esse documento, no sentido de essa comissão que eu estou dizendo que vai ficar com atenção para garantir a compreensão dessa questão, entendeu? Certo. Pois é, porque na casa espírita, assim, o trabalhador, de um modo geral da casa espírita, ele não precisa de entrar em grande nível de conhecimento da rede. Agora, as lideranças, sim. As lideranças precisam, inclusive, até de estar, se possível, estar participando dos conselhos, tá? De assistência social do município, do idoso, né? Por exemplo, se a casa espírita trabalha com crianças, com creche, normalmente, alguns trabalhadores dessa casa se envolvem no conselho da criança, né? Se trabalha com idoso, um da casa espírita também se envolve no conselho do idoso. Isso é fundamental para manter alinhado, né, com essas mudanças, com essas informações. Agora, o trabalhador espírita, em geral, ele precisa estar alinhado com o básico do conhecimento da rede, para ele saber orientar a pessoa, onde que ele procura, quem que ele procura, quais são os seus direitos. Ele não precisa de aprofundar. Agora, a liderança, sim, precisa de conhecer um pouquinho mais, né? Porque tem os profissionais, como eu já dei exemplo, né, de profissionais espetaculares que os CRAS têm, mas não são todos, a gente sabe muito bem disso, né? Mas a pessoa precisa de saber. Apesar, como eu disse, quase todos já conhecem esses direitos, mas sim, alguns não usam. Acomoda, né? Estou tentando compreender se tem uma pessoa, inclusive pela prática, né, que está posicionada na casa espírita, já com
com acompanhamento e assistências, né, a questão das necessidades materiais aí, dos necessitados que surgem, aí a experiência já criou um determinado modus operandi, né, um modo de trabalho. A AME já orienta a estrutura também do tipo de atenção. E estou falando no sentido de, numa coordenação central ou centralizadora, no sentido de compreender a base da ideia e retransmitir para que uma casa espírita não haja com divergência em relação a outra casa espírita. Haver uma homogeneidade, né, de um pensamento crescente, né, progressivo, para que uma, como você falou, não tenha uma sensação de concorrência da outra, isso. Ou então uma sensação de impotência, né? Uma dizer, tentei no CRAS da minha região e é uma pedreira, eles não têm diálogo ou qualquer coisa parecida, mas às vezes por causa de não percepção no todo, então segue um outro caminho, ao invés de você atuar no CRAS, vai na regional, que coordena esse CRAS. Então, aí você vai na outra instância, ou seja, se tiver uma orientação central, né, de feedback, de retorno em relação ao processo, aí facilita com que as pessoas, inclusive a parte de socialização, a casa espírita lá da outra regional, né, da Sul, né, alguma coisa assim, resolveu dessa forma. Então, é nesse sentido que eu estou perguntando, de ter uma comissão centralizadora. Cada município tem uma aliança municipal espírita, onde tem o coordenador da APSE, né, que é a área de assistência e promoção social, que ele tem acesso a todas as casas espíritas e conhece todos os seus trabalhos. Então, esse é o ponto de referência. Esse coordenador da AME, ele precisa estar articulando com todas as casas deste município esse conhecimento. Okay. Este é o nosso sonho, Pedro. É um sonho ainda. Sabe? Porque eu cheguei para colaborar com o sonho, para realizar o sonho. Então, eu estou só tentando localizar a quem eu me dirijo objetivamente para estar fazendo a colaboração específica. Exatamente. Então, olha só, por que eu te falo que é um sonho? Porque toda a casa espírita acha que não precisa nem de fazer, nem conhecer esse negócio de ápice, que já faz assistência social há 30 anos. Isso. Já são especialistas, né? Já são especialistas. Só que nós estamos falando do momento atual, é extremamente oportuno por causa disso. Mexeu com a cabeça de todo mundo. Então, se a Aliança Municipal Espírita de cada cidade, o coordenador da APSE, se organizar com o representante das casas espíritas, que é outro desafio, que as casas espíritas, a maioria não tem representante da APSE, porque aqui todo mundo sabe fazer. Sabe? Então, assim, quando eles mandam pelo menos um representante da casa para a reunião, já é um ganho. Então, agora nós estamos aproveitando esse momento de que estamos todos sensibilizados para ver se conseguimos organizar essa proposta sua aí. Sabe? Okay. Esse centro de informações. E começar com o básico, porque senão as pessoas correm. Se você começar a apresentar uma legislação para eles... Tem operações básicas de forma integrada. Né? Exatamente, de forma integrada. Sabe? Isso é fundamental. Sabe? Então, okay. É começar simples e ir crescendo. Então, porque vamos na caminhada. É a base da casa espírita. E todos os trabalhadores, aquele que frequenta a reunião mediúnica, aquele que é da evangelização infantil, no dia da ápice, estamos todos ali. Por quê? A ápice é as famílias carentes que vão para a casa espírita. Eles têm criança, têm jovem, têm idoso, têm todas as necessidades. Então, a ápice ela tem que estar integrada com todas as áreas. Inclusive, a palestra de amanhã à noite, né, pela União Espírita Mineira, nós vamos estar falando nesse sentido. A nossa palestra da noite vai estar falando nesse sentido de integração das áreas na casa espírita. Inclusive, fica todos aí convidados, gente. Amanhã, às 7 horas, né, ao Emplay,
aquela É palestra. domingo. É? É domingo. Hoje é o quê? Hoje é sexta. Estou igual você. É domingo, estou achando que hoje é sábado. É domingo. Domingo às 19 horas. Nós vamos falar exatamente nisso aí, da união das áreas na casa espírita e do conhecimento da rede. A Neuza, de Uberlândia, ela vai estar falando para nós, ela tem uma experiência muito boa nessa área, inclusive do conhecimento de rede. Sabe? Então, para facilitar o trabalho. Agora, com certeza, a nossa proposta é estarmos caminhando nesse rumo que você falou. Né? E aí nós vamos continuar contando com o seu apoio, né, diante desse todo conhecimento que você tem mostrado nas suas apresentações, para estar nos ajudando aí, nesses grupos que forem sendo formados. Tá bom? E é o grande desafio da ápice é ir devagarinho mudando, né, toda essa trajetória de assistencialismo que ocorre, né, que ocorreu antes da pandemia, né, e que ainda acontece em muitas casas espíritas. Então, conseguir fazer essa mudança vai ser um ganho muito bom para a área de assistência e promoção social espírita. E vamos conseguir, Graça, porque o momento é para isso, sabe? Estamos todos sensibilizados, temos apoios profissionais, técnicos aí para nos apoiar, entendeu? Para nos dar força, esclarecer, sabe? Está todo mundo de coração aberto nesse momento. E nós vamos conseguir. Porque na própria União Espírita Mineira tinha uma dificuldade muito grande nessa área, você sabe muito bem, né? Quando nós chegamos, você também, quando chegou, entendeu? E graças a Deus estamos aí com um grupo espetacular hoje e vamos continuar crescendo e ampliando essas ações. Sem pressa, mas é urgente. Nelson, mais uma questão específica. Ocorre e está ocorrendo transição de informações assim, muito intensa, né? Por exemplo, só citar a ilustração, ocorreu o auxílio emergencial no ano passado, ficou mais explícito, inclusive o Ministério da Economia não deixou a assistência social, o serviço social administrar o processo, eles resolveram administrar por conta própria, e a coisa foi cheia de problemas, né? Acabaram descobrindo populações invisíveis, desempregados invisíveis e tudo mais. De certa forma foi bom, né? Que talvez não desse o destaque, né, pelo erro que deu, acabou dando um destaque em favor, né, de descobrir as deficiências, e à medida disso, ocorreu aqui em Belo Horizonte, só referência, a criação de um auxílio Belo Horizonte, por causa do desequilíbrio do auxílio federal, né? E de quebra, né, falando assim, ainda sobrou espaço para o auxílio estadual, vai ser só um mês, né? Vai ser agora em novembro ou dezembro. Então, tem esse, só estou dando essa ilustração e ocorre algumas oscilações e deve ocorrer mais um pouco, né, por causa da extinção do Bolsa Família, com a criação de um outro programa. O Bolsa Família era permanente, ele foi extinto e foi criado um programa temporário, de validade de 1 ano. E o que significa que muitas novidades, né, às vezes até negativas, vão surgir pela frente. Então, a quem eu posso estar ajudando em estar atualizando essas informações, inclusive para chegar nas casas espíritas, né, decorrente a impactos nessa questão socioassistencial. Verdade. Isso é muito importante, porque realmente vai ser um impacto muito grande. E daqui a 1 ano já passou a eleição, né? Então tudo pode acontecer. Ok?
para quem que eu encaminho essas atualizações? Você pode encaminhar aí para nós, né, o Pedro? Pode ser através aí do Antônio, encaminhar aí para a nossa área Aí encaminho para aquele da ápice, CRESUL, né? né? A ápice. Para a ápice, né? Através do Antônio, que ele encaminha para a coordenação da ápice, o EI, e a gente distribui, né? Socializa, né? Socializa. Sim, sim. Ok, então. Ok? E Ok, obrigado aí pela sua participação. obrigado. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Graça, só uma colocação aqui a respeito das casas que ainda têm parceria, que têm parceria com o poder público, que querem fazer parceria com o poder público, né? Antes, as que já têm, tudo bem, já estão alinhadas, com certeza, né, já sabem muito bem, porque senão não teriam, sabe? Agora, as que pretendem criar, né, antes de desenvolver a ideia, buscar conhecimento da legislação que trata desse assunto, né, das parcerias. Não é Sim, simples. Eu quero comentar uma coisa nesse sentido. à vontade, pode falar, Pedro. É o seguinte, que todo ano é publicado um edital de parceria dos serviços socioassistenciais, das ações, né, das casas, entidades, né, socioassistenciais. Ou seja, tanto a prefeitura quanto o Estado apresentam um edital oferecendo às entidades socioassistenciais as regras, né, de participação em parceria com o poder público, com o serviço. Então, aí dado atendendo esses critérios, né, tem uns prazos lá, como se fosse uma licitação, né, os critérios são simples para as casas estruturadas, claro, né, já estão se posicionadas para fazer o entendimento. Mesmo assim, existe um subnível de parceria que são grupos e que não chegam, às vezes, a estar numa forma CNPJ, né? Em que há também a possibilidade de parceria com o poder público. Então, aí passa por isso que você está falando, as pessoas estarem aproximando das regras, né, do sistema, e que, mesmo de forma legislativa, considera algumas coisas menos formais, e que pode estar participando do processo. Aqui vai ocorrer, Pedro, de uma forma, né, que já está aqui um movimento muito grande em cima disso, no início do ano, né, esse edital, vai ocorrer de forma que a média e baixa complexidade vai ser reduzida pela metade, sabe, as instituições. A alta complexidade não tem jeito, né? Mas a média e baixa já estão fazendo o movimento aqui, porque a proposta é para reduzir pela metade. Então, né, se o município não faz, a sociedade se organiza e faz, e ele ainda corta, não sei onde vamos chegar, né? Aí tem que ter tem que ir para outra área, né, da justiça e da cobrança. Só um exemplo desse caso aí, por exemplo, existe o Conselho Municipal de Assistência Social e é feito um edital de parceria. Mas existe também o Conselho Municipal do Idoso, em que também é feito um edital de parceria. E existem outros conselhos de criança e adolescente que também é feito parceria, e assim por diante. Então, às vezes, a questão assistencial de vínculo ao Conselho de Assistência Social pode ser atendida no Conselho da Criança e Adolescente, por exemplo. Então, aquilo que parece ser uma limitação, né, por um conselho, existem os fundos, a parte financeira, né, de apoio, e existe, como eu falei, associado aos fundos,
situações mais informais, e existe atividades. Então, às vezes, atividades do tipo voluntária, né? Do ponto de vista de pessoas, mas também ocorre voluntário do tipo de entidades, ou seja, há uma parceria de tal forma que a entidade participe de uma atividade coletiva com a política pública, sem estar fazendo investimento próprio, mas no crescimento de interesse da entidade. Só uma pergunta. Essas inscrições, você falou, mas o áudio não chegou direito para mim. Ocorre normalmente no início do ano, é isso? Tem situações que é no início do ano. Por exemplo, a Secretaria de Segurança Alimentar costuma fazer edital no início do ano. A do idoso aparece mais no meio do ano. A da assistência social é por volta do início, março, abril, mais ou menos. Então, depende das estruturas. E isso é divulgado em qual canal, por exemplo? Tecnicamente, é no DOM, no Diário Oficial do município. Então, é daí que carece de um mecanismo de socialização, né? Porque, como se diz, a maioria das pessoas não leem Diário Oficial, não leem Diário Geral, né? É nesse sentido que eu estou sugerindo haver um grupo de captação desses dados, né, para que favoreça. Por exemplo, está acontecendo esse ano um processo no Conselho Municipal do Idoso de estímulo à pessoa idosa, sensibilização e compreensão da condição do envelhecimento. E o ano que vem vai ser intensificado um trabalho de respeito à pessoa idosa. Então, são ações que pode haver entidades também entrando em ressonância com essas ações. Então, assim como tem o Outubro Rosa, né, que tem vários momentos coletivos acontecendo, há entidades que podem ganhar destaque ou reforço nesses eventos que estiverem acontecendo nesse período, né, para mobilizar, sensibilizar, aumentar a participação. Ou seja, integrar mesmo com o processo do sistema civil, né, sistema constitucional. Ok. O Antônio levantou a mão. Pode falar, Antônio. Assim, baseado nas lives, né, da palestra do Nelson e outras da área espírita e aquelas que o Pedro andou fazendo, já daria para fazer uma boa cartilha, só com essas orientações. Porque muitas vezes aprende-se fazendo, né? Quer dizer, no ato de buscar o conhecimento, em buscar a elaboração desse material, a gente também aprende e ganha conhecimento. Entretanto, pode ser que outras pessoas já estão pensando nisso e essa comissão geral, talvez da FEB, enfim, já estão trabalhando nisso. Então seria interessante aguardar ou a título de exercício já começar a estruturar algum material nesse sentido? Olha, eu acho que igual a FEB já vai lançar agora no início do ano, né? Está criando a intranet, tudo já facilita, mas isso não impede que ele já comece a estudar e a formatar de acordo com as nossas possibilidades. Isso é muito bom, porque quando chega, esses documentos estão sempre passando por atualizações, por mudanças, né? Porque aquela equipe que formou tem outra equipe que já viu um outro ângulo e vai ampliando o conhecimento, sabe? Então, acho que é interessante, sim. Né? Se é uma área que a gente domina, que a gente tem facilidade, é muito bom. Isso. Lembrando sempre, pessoal,
que a casa espírita, para o funcionamento das atividades na casa espírita, do atendimento a quem chega, nós não precisamos de grande conhecimento desta área. Precisamos de conhecer a rede e o que ela oferece, tá? Para orientarmos as famílias com segurança. Ok? Orientar e acompanhar. Tá bom? É muito importante sabermos orientar adequadamente essas famílias, não é? É aí que está o fundamental, o acolhimento. Leila pode falar. Leila levantou a mão. O microfone está desligado, Leila. Leila, seu microfone está desligado. Desculpa, perdão. Já há algum tempo, tem quase 2 anos, eu comecei a escrever alguma coisa para os assistidos na casa espírita, mas numa linguagem bem acessível a eles, falando da necessidade de procurar o SUS, começando pelo o SUS, né? O atendimento médico. Aí eu escrevo sobre os CRAS, e assim, parei de escrever. Eu não sei se justifica continuar escrevendo isso, fazendo uma apresentação para aquelas pessoas, porque, de modo geral, a maioria tem muito pouco conhecimento daquilo do órgão ao qual recorrer. Aí eu pergunto, justifica eu continuar fazendo esse trabalho? Olha, Leila, eu acho que se é busca de conhecimento, sempre justifica, né? Principalmente para você. Agora, para aplicação na casa espírita, que a gente tem que ver, né? Como aplicar essa pesquisa, esses conhecimentos, né? Qual o nível de interesse, dependendo do trabalho que a casa desenvolve, né? Eu estou falando na área de assistência e promoção. Desculpa. Na área de assistência e promoção. Essas famílias assistidas, porque muitas vezes elas chegam achando que a casa espírita vai resolver o problema, e a maioria ainda, eu posso falar para você, né, que todos nós concordamos que a maioria ainda se baseia muito no assistencialismo, deixando a assistência e a promoção social no segundo plano. A minha pergunta seria em relação a esses assistidos, se é uma informação a mais para eles. Olha, acho que depende do nível de cada um, né? Porque tem muita informação que chega neles, eles já conhecem, sabe? Ok. Já conhecem. Aquilo é isso que eu falo. É importante informá-los, e se eles falam que já tem, a gente fica conhecendo. Esse é o aproximar da pessoa, é o conhecer. Né? Quando você passa uma informação para ele, você já ouviu falar que é assim, você conhece seus direitos, tal. Ele fala assim, não, eu já faço tudo isso. Ótimo. E aquele que não faz? Você vai orientar. Então, é sempre válido. Né? Tá bom, obrigado. Leila. Oi? Eu disponho, se você interessar em compartilhar o que você já fez, porque a minha intenção é colaborar em fazer justamente essa adaptação, né? Essa adequação. E aí, a gente fazer uma troca de ideias no sentido de adequar mesmo as atividades, entendeu? Sim, eu sempre tive, a partir do momento em que tomei mais conhecimento, me aprofundei mais a respeito dessas políticas públicas, isso me ajudou bastante. E
muitas vezes, por exemplo, o Nelson falou, mas às vezes eles conhecem. Eu acredito que a maioria desconheça. Eu quero acrescentar uma coisa, Nelson, que a gente está aqui falando da parte assistencial para os simpatizantes, né, as pessoas necessitadas que aproximam da casa espírita. Mas a política pública é abrangente, inclusive o próprio SUS, enquanto universal, ele atende qualquer nível, né? Por exemplo, às vezes a pessoa não tem uma carência do nível de CRAS, né, nível de assistência social, tem às vezes um recurso de 3 salários mínimos, sei lá, ou 5, uma coisa que ultrapassa um padrão de necessidades que possa perceber essa necessidade, mas existem medicamentos de R$ 25.000. Tem medicamento de R$ 1.500.000. Então, a questão da política pública ela é abrangente, né? Então, às vezes, a questão da organização, o próprio momento, né? A pessoa tem uma vida tranquila, 1, 2 salários mínimos, mas compra um medicamento de R$ 300, e sendo que esse medicamento tem gratuito, ele não sabia. Então, às vezes a gente dando um foco fica parecendo que é só as pessoas na miséria, né? Vamos falar assim. Inclusive, tem a classificação da extrema miséria. Esse auxílio estadual aí é para pessoas que recebem R$ 89 por mês. Então, é extrema miséria, né? E já o auxílio Belo Horizonte é meio salário mínimo por mês. Então, assim, existem situações que estão para além, né, em relação aos grupos, né, que participam da casa espírita. Só um alerta. A informação é muito importante, né, Pedro Luiz? O Rogério. Pode falar, Rogério. Levantou a mão. Sim. Não, eu só queria colocar que esse trabalho da Leila, esse que ela tem feito aí, né, ele seria de muita utilidade para as casas espíritas e para as AMEs, né, para saber distribuir essa informação para chegar no assistido, né, não diretamente para o assistido, mas para as casas espíritas e as AMEs. Para os trabalhadores, né, Rogério? Isso mesmo, muito importante. Crepiuí é o divino, levantou a mão aí. Isso, eu estava ouvindo vocês falarem aí, e alguém já falou que o que mais é carente é a falta de informação. Que os trabalhadores das casas não precisam ter essa informação, mas as pessoas que dirigem, o pessoal que coordena a área de promoção social espírita, a base de tudo hoje é a informação. Por quê? Tem recursos demais, tem muita coisa que, igual o Pedro falou, que a pessoa ganha aí pouco e tem um remédio gratuito e ele passa apertado para comprar, porque a informação não chega até onde precisa, né? Então, assim, é muita coisa, gente, que a gente tem, e que volta o recurso para a fonte, porque ele não é disponibilizado, aliás, ele é disponibilizado, mas ele não é procurado, não tem demanda, por falta de informações. Então, assim, aqui na nossa AME, no CRE, no 23º CRE, nós reunimos as 4 casas espíritas, uma cidade de 35 mil habitantes, e estamos fazendo um trabalho em conjunto. Está engatinhando, a gente ia criar uma associação para fazer isso, mas já contamos com uma aberta, que é o Núcleo Assistencial Francisco de Assis, que já está prontinho, com o estatuto pronto, porque não é um estatuto qualquer que pode receber esses recursos,
uma casa espírita com o estatuto da casa espírita, ela não consegue entrar nessa distribuição aí. Então, assim, é uma coisa que o mais valioso hoje é fazer chegar essa informação a quem dirige. Isso mesmo. Divino, É mas para muito parcerias importante. com o poder público, a Casa Espírita faz parcerias normais com o poder público, né? Agora, esses outros direitos aí é que eu não conheço, né? Ô, Nelson, não, são recursos, tipo do Banco do Brasil, um edital do Banco do Brasil que vai distribuir alguns recursos. Então, para a Casa Espírita que tem cunho religioso no seu estatuto, não passa. Ah, tá. É porque para os órgãos públicos, sim. Sim, sim. Eu quero fazer um comentário sobre a questão do interior. Recentemente, aliás, atualmente está acontecendo a Conferência Estadual de Assistência Social, preparando, aliás, ela terminou na sexta-feira passada, e já está preparando o pessoal da Conferência Nacional de Assistência Social. E uma das delegadas, a Dilbar, ela, quando é delegado de conferência estadual, é a pessoa do grupo de usuários mais esclarecidos da cidade. E ela mencionou que a família dela estava precisando de serviço assistencial e estava sendo informada que não tinha o serviço que precisava. Era questão de carteira de identidade, isenção de IPTU para idosos, né, no processo. Na interação aqui com Belo Horizonte, que eu participo aqui do Conselho Regional de Assistência Social e tenho os delegados daqui, eu peguei a informação e fiz a comunicação com o bar, com a cidade do bar. E a informação que a cidade deu é que tinha um serviço. E, ao mesmo tempo, no relato que a pessoa fez, esse delegado fez, ela diz que a prefeitura omite informações. Então, ocorre esses fenômenos no processo, né, que só a integração consegue cercar. Porque se a ação é isolada, como acontece, a pessoa vai num centro de saúde e recebe uma receita, ou às vezes sai de uma situação pós-hospitalar, recebe uma receita e procura no centro de saúde, o centro de saúde simplesmente fala que não tem lá, e lava as mãos, né? Mas não diz que tem na farmácia estadual, que é a extensão da farmácia municipal. Do ponto de vista do SUS, só tem uma farmácia, ela só é dividida de forma municipal, porque são medicamentos de baixo custo, e a estadual são medicamentos de alto custo. É só por uma questão de organização. Mas a pessoa sai da farmácia municipal e vai para a farmácia comercial com tranquilidade. E dentro da farmácia comercial, os laboratórios, sabendo que aquele medicamento tem ele gratuito na farmácia estadual, ou seja, já tem a promoção de R$ 300 por R$ 120. Então, é uma oferta muito boa para comprar com ignorância. Então, é preciso haver um processo integrado para que haja um conforto, né, dentro do direito, traga paz para as pessoas. E tem pessoas que, no revés dessa situação, ou não tomam medicamento, ou fragmentam o medicamento para durar mais tempo e fazem manobras caseiras tentando sobreviver no processo. E isso gera conflitos, instabilidades, né? Depende de casos de saúde, né? E dá o desequilíbrio na situação conjunta. Com certeza. Leila, você quer fazer uma pergunta? Não. Você levantou a mão. Não. Deixa eu tirar aqui. Ok.
Mais alguma pergunta? Nosso tempo já está esgotado. Quero agradecer. Eu só tenho uma leitura que eu gostaria de fazer para encerrar, tá? Sim. Aqui do Evangelho. E relembrar sempre, nós não podemos esquecer, não podemos envolver 100% do nosso tempo com assistência social. Nós temos esse link com a doutrina espírita que é fundamental. Nós temos visto pessoas ficarem exclusivamente na área social e esquecerem da doutrina. Se empolga tanto, se envolve tanto e esquece da doutrina. E isso nós não podemos, temos que nos vigiar, tá? Porque não é o principal, né? A base da Casa Espírita. É um dos trabalhos da Casa Espírita. Tá? Então temos que ter cautela. A gente se emociona. Por isso, Nelsinho. Oi? Por isso, Nelsinho, que a informação é fundamental. Exatamente. Tá? Tem que buscar o equilíbrio. Ok? Isso é muito importante. Podemos encerrar, Leila? Graça. Sim, mas antes a Ana Lúcia levantou a mão. Não, eu ia falar rapidinho, justamente isso que o Nelson falou. O contrário também tem acontecido. Esses dias aconteceu o seguinte, uma casa que eu tenho bastante contato aqui me falou assim, Ana, agora está resolvido o nosso problema. Veio uma assistente social, vai trabalhar aqui com a gente. Ela não é espírita, mas ela é assistente social. Aí eu falei, peraí. Falei, calma, não é assim. Porque aí eu expliquei para ela que não tinha necessidade de ter um assistente social no centro para resolver as coisas que ela queria resolver. E fui conversar com a assistente, até ela participou do último encontro que eu fiz. Aí a primeira coisa que eu fiz, eu mandei uns vídeos do Nelson para ela assistir, para essa moça, convidei ela para o encontro, ela foi, depois eu fui conversar com ela pessoalmente, porque a ideia deles era essa, que agora chegou uma assistente social no centro e resolveu todos os problemas. Eu falei, não é assim. Aí, ainda bem que ela está bem muito interessada, essa assistente social. Aí ela entendeu qual que é a nossa proposta, que não é, né, que nós não podemos ser técnicos dentro do centro, porque senão vai de um lado para o outro. Ou é assistencialista demais, ou quer ser um CRAS dentro do centro, né? E também não pode. Então, esse meio termo que a gente tem que encontrar. E aí é onde a informação para os trabalhadores é muito importante, porque eu sinto que tem um preconceito nessa área, dentro da própria casa espírita, pelo menos aqui na cidade eu sinto isso, sabe? As pessoas menosprezam quando a gente é da área da assistência, como se a gente não tivesse que fazer parte do centro, como se a gente só passasse a mão na cabeça das pessoas, assim que eles nos veem aqui, pelo menos aqui em Itajubá é assim. Mas aí eu estou agora com esse projeto de unir as casas espíritas em torno da ápice, que é um meio de unir, porque aqui tem essa rivalidade entre as casas, mas graças a Deus eu acho que vai dar certo, sabe? A gente tivemos a primeira reunião terça-feira, eu acho que vai dar certo de unir as casas em torno disso. E juntamente com o CRAS, mas o CRAS está até engraçado agora, porque eu fui falar com o CRAS e agora eles ficam toda hora, a demanda deles agora estão jogando tudo em cima de mim aqui. Aí eu tive que falar com eles, não, é porque tudo agora eles vêm pedir para mim. Eu falei, não, a gente é uma parceria, né? Não é só eu que vou ter que resolver os problemas daí não. Mas devagarzinho a gente vai conseguir. Obrigada. Por isso, você conhecendo, né? Conhecendo esses deveres do CRAS, você vai mostrar para eles. E para o prefeito, porque se ele não fizer, os necessitados vão no Ministério Público. E no Ministério Público, se não resolver, vai para o Poder Judiciário. Eu acho que falta muito bom senso também entre o pessoal do CRAS. A gente estava com o caso de uma moça que precisava do aluguel social e estava claro, sim, que a moça não estava conseguindo alugar uma casa por puro preconceito. Estava bem claro isso. Aí eu liguei para a assistente social do CRAS e falei para ela, olha, você não pode intermediar esse aluguel porque ela não está conseguindo alugar casa infelizmente, porque ela está sofrendo preconceito por causa da aparência dela, várias coisas. Aí que ela falou assim, será que é isso? Eu falei, é isso sim, é preconceito, ela não está conseguindo alugar casa. Se você intermediar, você falar que você é da prefeitura, que você é do CRAS,
ela fez isso, a moça ligou para um proprietário naquele dia, a moça saiu, um mês a moça tentando alugar a casa, não conseguia. Ela foi, deu um telefone, eu não posso fazer. Eu falei, como não pode? Você não pode dar um telefonema para o dono da casa e falar, olha, realmente, ela, né, explicar a situação. Pronto, ela fez isso, a moça conseguiu sair do lugar horrível que ela estava e já está bem instalada. Então, acho que falta um pouco de bom senso, de boa vontade, né? Também. Mas devagarzinho, né, a gente consegue. Obrigada, gente. Isso é muito bom, o que você falou é muito importante, porque uma assistente social na casa espírita, o conhecimento dela ajuda muito para articular o trabalho, para essas informações que nós estávamos falando aqui. Só que tem que saber separar, porque quando ela está no centro espírita, que ela vai fazer um atendimento, ela é espírita, não é uma assistente social. Ela vai fazer uma visita pela casa espírita, ela está indo como espírita, sabe? Se é psicólogo que vai atender na casa espírita, você vai atender como espírita e não como psicólogo. Porque você não tem vínculo trabalhista ali com a casa. Os seus conhecimentos vão ser aplicados naquele trabalho. Isso é muito importante. Então, a presença dela, mesmo não sendo espírita, ela vai colaborar muito, sabe? Mas é isso que você está fazendo, é cada coisa no seu lugar, sabe? É sempre bem-vindo. Ainda mais ela com essa boa vontade, muito útil, né? Isso mesmo. Bom, quero agradecer, Nelson, pela sua presença, né, ter aceitado nosso convite, vir trazer tanto esclarecimento. Muito obrigada, em nome do CRESUL, né? E quero agradecer aí o Pedro Luiz aí também pela presença, colaborando aí com o nosso trabalho. Alguém gostaria de fazer a prece de encerramento para nós? Como eu lhe disse, eu gostaria só de fazer a leitura de encerramento aqui, tá? Ah, sim, sim. Então, pode depois, fazer. Na prece, alguém faz aí. Ó. Você faz a leitura e depois quem gostaria de fazer a prece final? Eu faço, Graça. Ah, beleza. Obrigada, Rogério. Você vai para o céu, tá, Rogério? Pode fazer a leitura e o Rogério faz a prece. Muito obrigada a todos. Gente, o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 5, os obreiros do Senhor. O Espírito de Verdade, Paris, 1862. No item 5, chegastes no tempo em que se cumprirão as profecias referentes à transformação da humanidade. Felizes serão os que tiverem trabalhado o campo do Senhor com desinteresse e movidos apenas pela caridade. Suas jornadas de trabalho serão pagas ao cêntuplo do que tenham esperado. Felizes serão os que houverem dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, na sua vinda, encontre a obra acabada. Porque a esses o Senhor dirá: vinde a mim, vós que sois os bons servidores, vós que soubeste calar os vossos melindres e as vossas discórdias, para que a obra não sofresse. A mensagem do Espírito de Verdade. Então, elevamos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, aos amigos espirituais que nos dirigem, que nos inspiram, que nos coordenam, para agradecer por mais essa oportunidade de aprendizado, onde podemos aprender mais alguns pontos importantes na execução do nosso trabalho, na assistência e promoção social espírita. Que Jesus nos abençoe a todos, abençoe o nosso trabalho nas casas espíritas, no movimento federativo, e todos aqueles trabalhadores que estão imbuídos do sentimento de auxiliar, de amparar e de acolher os irmãos mais necessitados. Que a paz do Mestre esteja em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja.
Que assim seja. Boa noite a todos, muito obrigada a todos vocês pela presença, que tenham todos um bom fim de semana, que Deus abençoe nossos corações. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vamos participar da Com palestra. Deus. Boa noite, bom final de semana a todos. Com Deus. É domingo, então. Play, 19 horas. Tá. É domingo, então. Sejamos Tchau, gente. presentes. Com Deus. É domingo agora, dia Tchau, com Deus. 7, 19 horas, pela Winplay no YouTube. Tá bom. Tá bom? Tchau, gente. Obrigada, Nelson. Obrigada, Com Ana. Deus. Boa noite. Muito bom, né? Graças a Deus, Graça. Acho que alcançamos o objetivo, né, Antônio? É, muito bom. E aí a gente vai aprendendo um pouco mais, né? Eu acho que cada uma dessas reuniões a gente aprende mais um pouco sobre a importância do trabalho, né? A importância desses esclarecimentos, né? Para a gente poder fazer melhor quando as casas abrirem, né? As que estão fechadas ainda. Exatamente. É isso aí. É E a isso Maria aí. que tá quietinha aí, Graça. Oi, Maria que está quietinha aí. Maria? É. Ei, Maria. Maria de Lourdes. Ou talvez alguém usando, né, da Maria, esqueceu de desligar. Ah, sim. Ok, gente. Então, boa noite. Fique com Boa Deus. noite. Fiquem com Deus. Muito obrigada mais uma vez, viu, Nelson? Obrigada a você também, Antônio, pela ajuda aí, né? Com Com certeza. certeza. Sempre aprendendo. É isso aí. Até mais. Deus.